Donald Trump foi alvo pela terceira vez de uma tentativa de assassinato em menos de 2 anos. Durante um jantar num hotel na cidade de Washington, um atirador fez disparos dentro do salão onde o presidente dos Estados Unidos estava, ao lado de centenas de jornalistas. Em julho de 2024, quando Trump ainda era candidato à presidência, ele foi atingido na orelha enquanto discursava no estado da Pensilvânia. Um atirador de 20 anos conseguiu efetuar vários disparos na direção do Trump antes de ser morto pelo serviço secreto estadunidense. Em setembro daquele ano, um homem armado com um rifle se escondeu entre arbustos em West Palm Beach, planejando atirar no republicano. Ele foi identificado e capturado antes de fazer os disparos. Analistas internacionais apontam que a política de ódio gerada pelo Donald Trump tem insuflado grupos organizados a reagir contra ele. A política de ódio tem tanto uma vertente interna, com os ataques aos imigrantes por meio dos agentes do ICE, quanto externa, com os ataques ao Irã, Venezuela e ameaças contra Cuba. Por um lado, Trump usa os atentados para capitalizar politicamente. No primeiro discurso depois do atentado no hotel em Washington, ele disse que as seguidas tentativas de assassiná-lo são um sinal da sua importância histórica, além de pregar unidade e conciliação entre os partidos em torno dele. Terça-feira, 28 de abril de 2026. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast com mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o videocast em detalhes no ICL Notícias. Aqui, de segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a minha convidada é a professora, socióloga, analista política Gisele Agnelli. Professora, é um prazer te receber aqui no Em Detalhes. Bem-vinda. Gabriela Varela, é sempre um prazer meu estar aqui no ICL. Prazer é todo nosso em te receber sempre e aprender com você. Num momento como esse, parece que a gente sempre se fala em um momento caótico nos Estados Unidos, né? Mas qual é o momento que não está caótico? Toda semana, mudanças, agora um atentado do Cole Thomas Allen, né? Me chamou a atenção, eu queria chamar a atenção especificamente para um manifesto escrito que foi atribuído a ele, e o texto diz o seguinte: não estou mais disposto a permitir que um pedófilo, estuprador e traidor manche minhas mãos com seus crimes. Ele dizendo que o atentado era um dever cívico diante do que ele considerava malfeitos do governo Donald Trump. Isso tudo está dentro de um caldo que o próprio Trump, no fim das contas, no autoritarismo do Trump e da extrema-direita, ele ajudou a construir esse clima, esse ambiente também. E aí, trazendo o seu livro, Autocracia Made in USA, você descreve como o governo atual molda indivíduos para verem a oposição como um inimigo existencial e tal. O Trump, eu quero ouvir sua opinião sobre isso. De certa forma, ele está sendo alvo de uma retórica de ódio, de violência que ele próprio ajudou a construir? Com certeza, Gabi. E eu queria dizer também, antes de começar, que eu gosto muito de Célia, que eu também aprendo muito com vocês também, tá? Mas esse manifesto do Cole Allen, que é um homem de 31 anos, da Califórnia, ele trouxe. Esse manifesto mistura um pouco de radicalização política, uma linguagem meio apocalíptica, messiânica, um ressentimento existencial. E esses manifestos, eles importam menos pelo conteúdo e mais pelo fenômeno em si, que você muito bem observou, né? Que esses indivíduos que passam a enxergar a violência como uma forma legítima de intervenção política. E eu estava me lembrando que eu escrevi um texto até para o Congresso em Foco, no Brasil, quando chamado Freud e Francisco, quando a gente teve também no Brasil aquele a gente também teve o atentado contra também o Bolsonaro e teve o Francisco que se explodiu ali na frente do Congresso Nacional. E nesse artigo eu lembrei da pulsão de morte freudiana
E Freud dizia que a gente tem dentro de nós duas pulsões em constante conflito: a pulsão destrutiva de morte e a pulsão de vida, Eros versus Thanatos. E nesse artigo eu coloquei muito essa relação entre o discurso do ódio e a pulsão de morte. Trata-se da exata intersecção entre a política e a psicanálise. E o conceito de pulsão de morte nos ajuda a entender o discurso do ódio na política como forma de externalizar esses impulsos destrutivos do ser humano. E, bom, até continuando aqui o gancho que você mesma me deu, Gabriela, a gente vê regimes como a Alemanha nazista, os Estados Unidos, Jim Crow, apartheid da África do Sul, todos esses, o que eles têm em comum, né? Uma característica de desumanizar o outro, para reforçar hierarquias de poder, né? Geralmente impulsionados por esse tipo de líder autocrático, autoritário, de característica populista, narcisista. Todos têm em comum esse gancho. E todos eles canalizam esses medos coletivos, ressentimentos individuais, nós versus outros, ou algo mais abstrato contra o sistema. O Bolsonaro fez isso também no Brasil, né? Todos eles viram bodes expiatórios do discurso populista, principalmente autoritário e autocrático, né? Então, É. imagina Freud analisando nossa sociedade hoje. Nossa, ia ser bastante uma tarefa muito difícil para ele, né, professora. E o Trump, a forma como ele reage a isso também me chama atenção, né, uma agressividade, até com a própria jornalista da CBS que fez a leitura, desse documento, desse manifesto do atirador, né, dizendo que ela é uma pessoa horrível, né, tentando associar os democratas a escândalos sexuais também, traz isso na fala Uhum. dele. É um comportamento que reforça essa ideia de que, mesmo sendo alvo de violência, uma violência, como a gente fala, o próprio Trump ajuda a criar esse clima, ele utiliza, instrumentaliza talvez esse ataque para aprofundar uma polarização, né? E sem contar um outro elemento aí, quando a gente fala da agressividade contra essa jornalista, que é deslegitimar a imprensa. Não é algo novo, claro, mas é mais um elemento dessa história, né? Pois é, olha que interessante. Não deu 24 horas depois do atentado, ele já nessa entrevista dos 60 minutos com a Norah Donald, foi extremamente agressivo com ela. Ela simplesmente leu partes do manifesto para ele. Ele já entrou na defensiva, dizendo que ele não é nada daquilo, que ele não é estuprador ou pedófilo. E cá entre nós, Gabriela, ele é sim, ele é no mínimo um abusador sexual, porque a gente teve o caso que foi julgado da Jean Carroll e ele foi condenado. Foi algo que aconteceu nos anos 90 e, portanto, a legislação usada em Nova York, por detalhes jurídicos técnicos, foi uma legislação da época. Então, o que ele fez era abuso sexual, ele foi condenado. Ele é um abusador sexual condenado e também presente nos Estados Unidos. Então, parte do manifesto está correto, no mínimo, né? Porque o próprio juiz que julgou o caso da Carol falou: se a gente julgasse pela definição de estupro moderna, contemporânea, é estupro. Ele seria um estuprador também, já condenado, né? Então, sem muita base, né, também para ficar tão desconfortável com a entrevista e com uma pergunta tão normal do escrutínio e do papel da mídia de fazê-lo, não é? Então, esse discurso do ódio, ele atinge, sim, a mídia, ele atinge discurso de eleições fraudadas, que muito interessa ao Trump também, porque tem eleições de meio de mandato. E um detalhe, Gabriela, que aconteceu hoje também, que eu achei interessante: a primeira-dama veio a público atacar o jornalista Kimmel novamente. O Kimmel fez uma gracinha semana passada, e esses programas dos Estados Unidos de misturar comédia com política são muito comuns, não são tão no Brasil, mas aqui são muito comuns, né? E ele fez há muito tempo atrás, então não estamos falando do calor do momento agora, na verdade foi a semana passada, mas antes do atentado,
uma gracinha falando que ela estava com uma pele boa, uma pele luminosa de uma viúva que estava chegando, mas uma brincadeira com os outros atentados, né? Se a brincadeira é de mau gosto ou não, os Estados Unidos têm uma liberdade de expressão que abarca isso. E isso é muito comum na cultura política americana. E ela não reclamou desse comentário 48 horas depois de, acho que foi quinta-feira da semana passada. E hoje de manhã, como aconteceu o atentado, ela veio a público bastante feroz, falando que é discurso do ódio, que é isso que incita as pessoas a serem assim, né? Então, se referindo ao atentado, ao último atentado contra o Trump, e pedindo para a ABC tirar o Kimmel de novo do ar. Né? Lembrando que isso já tinha acontecido, a ABC, que é da Disney, Disney Company, tirou do ar, sofreu um escrutínio público muito forte, tiveram que colocar o Kimmel de volta. Pois olha, que hoje a gente já começou com essa mesma história de novo e o forte ataque à imprensa. Um detalhe curioso também, Gabriela, é que nesse jantar que estava acontecendo para os correspondentes públicos da Casa Branca, onde aconteceu o atentado, ia ter uma premiação do principal, a principal reportagem premiada. E sabe qual seria? Olha o desconforto de Trump nessa. Uma reportagem na imprensa também super contestada pelo governo Trump, ainda está sendo contestada, que é um cartão do Trump ao Epstein, que tinha uma silhueta de uma mulher nua, insinuando com conotação sexual que eles tinham preferências parecidas, né? E isso foi para a justiça, e o juiz barrou o Trump, falou: não, isso é liberdade de imprensa, você não se mete aqui. E continua um escrutínio, uma briga por causa desse cartão, mas o fato é que ele seria premiado. Então, o Trump estava num ambiente absolutamente desconfortável para ele. É isso, eu acho que esse contexto é muito importante e até olhando para o atentado em si, antes de olhar para eventos históricos, até queria trazer um fato aqui para fazer um paralelo com esse momento dos Estados Unidos, né? Mas olhando para o atentado, as falhas de segurança foram bastante gritantes, né? O atirador estava hospedado no hotel, no próprio hotel. Os convidados não precisavam de nenhuma identificação rígida também, pelo que saiu na imprensa. Um evento que tinha toda a cúpula do governo. Então, eu te pergunto se tem um sintoma de fragilidade institucional, de alguma maneira. E aí o Trump, como sempre, usa isso depois como justificativas para outras ações. Defendeu a construção de um salão de festas ultra secreto de 2 bilhões de reais dentro da Casa Branca, né? Alegando que isso evitaria possíveis riscos. Quando, na verdade, o passo anterior, simplesmente se tivesse um esquema de segurança suficiente, isso não teria acontecido, né? Pois é, ele está usando isso politicamente. Avaliar o serviço do serviço secreto é uma coisa, mas ele usar isso, né, ele está usando isso para fazer duas narrativas. Uma, que a esquerda é extremista, né, e a gente pode falar mais sobre isso e os outros Isso. atentados, e a outra, eu achei incrível, que é falar do inglês ballroom, mas o que ele já está fazendo ali foi um absurdo, e ele está sofrendo muito escrutínio por conta disso. Primeiro que ele derrubou um prédio histórico, sem falar com os órgãos competentes, e depois ele colocou lá ele não mostrou qual seria o planejamento total, a gente vai descobrindo conforme vão se quebrando paredes. Está uma questão grave na justiça de que ele não quer abrir e está tentando na justiça quem são os doadores, né? Porque este governo, especificamente Trump, tem um quiproquo muito forte, né? Então, as pessoas que doaram desde a inauguração, desde o primeiro dia ali que ele entrou no governo, são as mesmas, né? Principalmente as big techs, criptomoedas, né? E como ele está beneficiando muito essas empresas, ele está tentando deixar isso sem transparência, quem são os doadores, né? Para essa grande mudança na Casa Branca ele está fazendo, entre elas, ele está defendendo também, e está sob escrutínio judicial agora, um bunker subterrâneo também, além de um grande centro de convenções ali, que ele é todo à prova de bala, à prova de drone, né? Então, esse subterrâneo também, ele está tentando a aprovação disso. Não é muito difícil para ele conseguir,
politicamente, juridicamente, porque ele tem o Departamento de Justiça bastante instrumentalizado, mas ele está utilizando, sim, isso que aconteceu, o atentado, para justificar e para ajudá-lo politicamente com essa reforma, né? Dizendo que lá seria mais seguro se tivesse isso já pronto. Agora, do ponto de vista do primeiro ponto que você colocou, da esquerda e da direita, né, o que a gente vê, lembrando aqui um pouco, né, Gabi, é o terceiro atentado contra a Isso, vida dele, mas a gente teve um incêndio na casa do governador Joe Shapiro, que é um democrata. A gente exato. teve o assassinato, né, da senadora Melissa Hotman, do seu marido, e mais 2 congressistas de Minneapolis também baleados, mas conseguiram sair com vida, e o outro assassinato do Charlie Kirk. E eu puxei aqui um estudo bem interessante da Princeton, de 2025, né, que é um programa que chama Bridging Devices, olhando para a violência política e o divisionismo na população americana, né, político, né? E ela indicou 2025 como ano de escalada perigosa no ambiente de risco político, né? Então, e aí não tem como a gente fugir, né, Gabi, de que o discurso do Trump que está causando essa violência, quando a gente começou a conversar, né? Então, a violência passa a significar um sintoma recorrente de um Estado hiperpolarizado. E quando a gente fala dos Estados Unidos específico, né, porque a gente também tem um extremismo acentuado, principalmente de direita na Europa, a gente tem no Brasil também, mas ampliado pela disponibilidade de armas. E nos Estados Unidos também, diferenciando do Brasil, a gente teve a invasão do Capitólio, parecido com o que aconteceu no Brasil, mas aqui, além de você ter as penas comutadas e eles livres, feito pelo presidente Trump, foi entregue armas, eles podem ter arma, então eles estão se sentindo muito livres, né? Então a gente tem o Proud Boys, Wolf Keepers, que foram julgados e condenados, né, ali pela Dark Web, e por tudo que eles fizeram ali, contribuíram com o ataque do Capitólio, que é uma violência simbólica enorme contra a própria democracia, pilar democrático, né? Simbolicamente o Capitólio. Então a gente pode falar, e aí para fechar, além das armas nos Estados Unidos, né? E você que faz com que as coisas fiquem piores e uma suposta crise de saúde mental que a gente tem que falar, mas a gente volta a falar do nosso consumo de mídia social, né? E como essas mídias funcionam como amplificadores desse discurso do ódio na sociedade. Sem dúvida nenhuma. E acho que você já explica muito bem essa questão, porque assim que acontece esse atentado, né, o Trump já vai associar diretamente a isso. O governo dele tem até uma classificação, eles usam o termo terrorismo antifascista, até me faz pensar historicamente, né, em como existe uma criminalização de movimentos de esquerda por figuras da direita. Então, não é diferente na administração Donald Trump, né, professora? E aí, olhando perspectiva histórica, os atentados, eles também são usados politicamente para justificar o endurecimento dos regimes, violação de garantias democráticas. No caso do incêndio de Reichstag de 1933, por exemplo, houve ali um convencimento do presidente à época, o Hindenburg, para assinar um decreto, né, que ficou conhecido como o Decreto do Incêndio Reichstag, naquela época, e era a suspensão de liberdades civis, permitindo prisões em massa dos opositores, porque aí vem com uma justificativa. Só que os alvos preferenciais eram comunistas, socialistas, enfim, consolidando ainda mais fortemente o poder nazista. Então, eu queria um pouco entender a sua visão, né? Como que você vê esse paralelo com esses episódios históricos. E é muito impressionante como tem um paralelo, acho, com a nossa política atual, né? Quando a gente olha para esses líderes autoritários. No meu livro, eu escrevi um livro, Autocracia Made in USA, e a minha aposta foi que o VDEM, que é um instituto de Gothenburg, que estuda a saudabilidade das democracias no mundo, ele caracterizou os Estados Unidos como a autocracia, uma democracia que mais correu rápido para uma autocracia.
E por isso que eu já dei o nome desse livro de Autocracia. A gente ainda precisa observar como vão ser as eleições de meio de mandato, mas a gente vê aqui as liberdades civis, ah, a descredibilidade da imprensa, principalmente a tentativa de descredibilizar as eleições, um ataque já focado às eleições de meio de mandato, lembrando que o Trump até está retomando muito o discurso de que as eleições dele contra o Biden foram roubadas, foram fraudadas, o que acende uma uma red flag para a gente pensar que ele vai fazer a mesma coisa nas eleições de meio de mandato, porque ali a Isso. gente tem um Senado e um Congresso que podem mudar democratas, né? Então a gente já tem muitos problemas com imigração aqui, com o ICE, que também pode, além da questão da imigração, também pode atuar nas eleições, ele querendo mudar a forma como as eleições são feitas, ele fazendo um escrutínio de alguns governadores pedindo informações eleitorais que aqui no sistema descentralizado dos Estados Unidos são a cargo dos estados e não podem ser controlados pela federação. Então, uma tentativa de nacionalizar as eleições para beneficiá-lo, porque se ele recebe informações dos estados, ele pode, a despeito de dizer, olha, eu peguei uma fraude nesse estado aqui democrata, então existem fraude generalizada, parecido com a narrativa que ele fez quando ele foi candidato, né, e tentar algum tipo de golpe nas eleições com essas informações, né, e mudar o sistema eleitoral essencialmente, né, porque aqui nos Estados Unidos cada estado é como se eles estivessem em um tribunal superior eleitoral, né, então como se ele fosse, e é um peso e contrapeso secundário, né, nos Estados Unidos importante, o sistema federativo. A gente não tem no Brasil, a gente só tem a divisão dos três poderes, como nos Estados Unidos, mas o federalismo também funciona como um peso e contrapeso entre os estados e a União. Então, a gente está vendo um Estado que está muito rapidamente, como disse o Vedem, se transformando numa autocracia. Essa era a próxima questão que eu ia trazer, se poderia acontecer algo parecido como que já houve na Hungria, né? O tal do gerrymandering, que você faz um redesenho dos mapas eleitorais para beneficiar um ou outro partido. Nesse caso, se os republicanos acabassem perdendo maioria nessas eleições de meio de mandato, né? E, enfim, o questionamento que o Trump já fez no passado como um derrotado, né? Questionar a legitimidade das urnas, se isso também favorece esse ambiente. Pois é, uma comparação muito boa com o Orbán. O Orbán, ou o Erdogan, se a gente olhar a Hungria, ou, enfim, você tem 8, 16 anos para consolidar a autocracia, até onde eles chegaram. Os Estados Unidos foi um ano, então uma outra Isso. comparação interessante, como andou rápido a coisa aqui. E como ele foi eficiente em implementar o projeto 2025, porque o projeto 2025 foi muito eficaz em perceber cada uma das fissuras dentro da democracia, das instituições, ele foi muito eficiente em aplicar isso. Com o Orbán, ele aprendeu o gerrymandering que você falou, que é esse redistritamento importante eleitoral, porque o Orbán fez isso lá. E como, por exemplo, o Erdogan capturou o Fed, o Banco Central, e controla a economia, e o Trump está prestes a fazer isso, porque o Colin Powell termina o seu governo em maio, meados de maio, e o Trump vai colocar alguém indicado dele e a gente vai, olha que coisa, na maior economia do mundo, a gente vai ter um banco central que vai ser administrado não por critérios técnicos para a queda da taxa de juros, mas como uma biruta de posto de gasolina, ao sabor do que o Trump acha que tem que cair. É isso que vai acontecer no país mais capitalista do mundo, de onde nasceu o capitalismo. Enfim, que a gente conhece o capitalismo mais globalizado que veio dos Estados Unidos, que os beneficiou tanto. É interessante ver o que aconteceu nos Estados Unidos e tão rápido. Agora a gente pode falar um pouco sobre as eleições de meio de mandato também. Esse gerrymandering está uma briga aqui, eu diria, política jurídica, né? Porque isso pode definir uma eleição. E no limite disso,
dependendo pode ser até um roubar no jogo muito perto das eleições, o que me preocupa muito, porque a gente faz a leitura política das eleições de meio de mandato tradicional, né, se a gente tivesse numa democracia ainda plena aqui nos Estados Unidos, e todos os indicativos são que os democratas vão ganhar. A gente tem algumas previsões aqui, a Câmara já com certeza vai ser dos democratas. Agora, o Senado está um pouco dividido ainda. Cada dia que o Trump piora na sua avaliação, os democratas ficam mais próximos de virarem o Senado também. É isso que a gente está vendo aqui, mas por Boa, enquanto, professora. chances 50-50. Muito bom. Continuar democrata, continuar republicano. Excelente. Eu ia te perguntar sobre isso mesmo. Eu te pedi para falar um pouco sobre eleição, até porque a gente tem essa questão do atentado, de como o Trump vai usar ainda isso politicamente, já está usando a guerra no Irã também. Tem sido um desastre para a aprovação do Trump, né? Está até rachando uma boa parte da base de apoio dele. Tem a base de apoio do MAGA, tem também o apoio rural, com escassez de fertilizantes, com a questão da alta de combustíveis. Então, é um momento crítico para a popularidade do Trump agora. Está entre 31% e 39%, uma rejeição recorde de 62%. Então eu te pergunto sobre isso, né? E como ele pode, como já fez outras vezes, trazer essas histórias como uma cortina de fumaça para desviar a atenção de inflação, de alta dos combustíveis, de tudo que pode ser negativo para o Trump nas eleições. Claro, e eu já imagino algumas mídias aqui, como a Fox News, pelo menos 2 semanas só replicando esse atentado, né, e num momento crítico para o Irã-Iraque, porque isso está afetando a economia mundial de uma maneira bárbara, né, e isso Isso. devia ser o principal e é incrível como a crise interna dos Estados Unidos externa nas relações exteriores, né? Porque o Irã, inclusive, junto com a Rússia, né, hoje o mais alto representante ali de comércio externo viajou até para a Rússia, e eles, para o Irã não importa ganhar a guerra, mas entender como estrangular ali, usando, não militarmente, mas economicamente, o fechamento do Estreito de Hormuz, para causar um grande problema para o Trump, inclusive passando não só pela opinião pública, mas pelos grandes players mundiais, pela China e tudo mais, para que ele ceda. Isso virou um vai e vem, difícil até de analisar. Então, assim, esse zigue-zague, ele também denota o quanto é o improviso e o imediatismo da política exterior estadunidense, como eles não estavam preparados para se lançar no que eles se lançaram ali. Muito bom, professora. É sempre um prazer te receber aqui. Muito obrigada. E a gente se vê de novo em breve, porque com certeza não vai faltar assunto nas próximas semanas. Um prazer te receber. Um prazer, Gabriela. Sempre um prazer estar aqui no ICL. Obrigada, é um prazer aprender contigo. A gente continua aqui na nossa programação do ICL Notícias, mas antes eu quero justamente te convidar para uma aula com o Jamil Chad, que tem tudo a ver com a conversa que estamos tendo aqui. Olha só, você não pode perder. Vai em detalhesicl.com.br, faz a sua inscrição. A nossa aula é a nova ordem mundial, porque os Estados Unidos atacam o mundo e o que o Brasil tem a ver com isso. Lembrando que também estamos em ano eleitoral, também no ambiente de polarização, e que situações como essa, personagens da extrema-direita também usam isso politicamente. Então, falando especificamente de 3 países que estão na mira dos Estados Unidos hoje, Irã, Venezuela e Cuba, o que está por trás disso tudo? A gente vai aprender nessa aula com o Jamil Chad, e quem vai comandar essa estreia da aula vai ser o Eduardo Moreira. Vem junto com a gente que vai valer muito a pena, a gente já tem que estudar e se preparar para esse momento. Essa apresentação vai acontecer ao vivo da nossa aula. Garante a sua vaga em detalhesicl.com.br. A gente segue na nossa programação, tem Mercado e Investimentos, depois o Rolê ICL. E você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até a próxima. Fala pessoal, tudo bem? Olha só, tá vendo esse cara aqui? Além de ser meu amigo, que é um grande presente que eu ganhei na vida, ainda é um dos maiores jornalistas internacionais do mundo.
Jamil Chad, nosso colega aqui no ICL, a gente fez uma provocação para o Jamil. Jamil, o mundo está de pernas para o alto. Um presidente sequestrado na América Latina, o Irã está sendo bombardeado, Gaza e o seu genocídio promovido por Israel e pelos Estados Unidos. O que é que vai acontecer no Brasil também esse ano? Um ano eleitoral importante. Aliás, Jamil, pelo amor de Deus, o que é que isso impacta na nossa vida, lá no combustível, na comida, lá na ponta? Pois bem, o Jamil aceitou o desafio e fez uma aula pra gente, uma aula magna, a nova ordem mundial. O que é que afinal os Estados Unidos estão fazendo no mundo e como isso interfere na nossa vida. É uma aula inédita, especial, exclusiva do ICL e gratuita.